Esse vídeo é para você que quer descobrir como que a análise de um desenho, seja ele feito por uma criança, adulto ou adolescente, é capaz de revelar aspectos comportamentais, emocionais e afetivos de um sujeito. Fique comigo nos próximos minutos que eu vou te mostrar como tudo isso é feito. Pessoal, sem rodeios, vou direto ao ponto com vocês. Eu trouxe aqui 3 desenhos de uma criança que eu vou chamar de Maria, logicamente para preservar sua identidade. Maria é uma criança de 8 anos de idade que tem apresentado um quadro sintomático específico. Dentre eles, a gente tem a informação de que Maria está sofrendo bullying no ambiente escolar, Maria está acima do peso para sua faixa etária, Maria tem apresentado um comportamento de isolamento social, retraimento social, uma baixa autoestima e uma tristeza e um baixo tônus vital. Vamos lá. Para a gente poder entender isso, eu trouxe 3 desenhos. Esse vídeo é mais para você poder despertar o seu interesse e buscar aprofundar um pouco mais sobre a análise simbólica dos desenhos contidos nas projeções infantis. Então, logicamente não vai dar para abordar todos os aspectos, mas a gente vai tentar abordar os mais relevantes aqui para que você entenda bem o tema. Então, continuando, a gente tem esses traços muito fortes e uma coisa que logicamente vai chamar muito a nossa atenção é a ausência de braços, né, no tronco. Se a gente olhar aqui, essa criança ela não desenhou os braços, né? Então, os braços eles deveriam representar o acesso, eles deveriam representar o meio pelo qual o sujeito ele vai alcançar os objetos de desejo dele, aquilo que ele ambiciona, aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer, né? Então, quando o sujeito ele não projeta esses braços, ele mostra o quanto ele está se sentindo limitado, o quanto ele está se sentindo inoperante, o quanto ele está se sentindo incapaz de lidar com as suas próprias questões, né? Então, a ausência desse braço ela é muito significante, ele é muito simbólico para nós. E de forma muito clara, eu acho que para todos, eu acredito que a gente tem o coração, né? O coração, ele, na nossa cultura, ele tem sempre esse aspecto emocional. Ele sempre está atrelado a essa questão da paixão, do quanto eu estou apaixonado, o quanto eu estou feliz, o quanto eu estou triste, o quanto eu estou... Sempre tem o coração como esse representador, né? E se eu tenho um coração partido, se eu tenho um coração pulsante, vermelho, com cores vivas, se eu tenho um coração amarelo, azul, sempre tem um significado muito forte para nós, porque a nossa cultura usualmente utiliza isso no nosso dia a dia, o coração como essa representação da dimensão afetiva humana, né? E ali a gente percebe algumas características bem interessantes, porque eu tenho um coração muito rasurado, né? Várias vezes esse indivíduo ele desenha esse coração rasurado e com a cor preta, né? Mesmo estando disponível várias outras cores que esse sujeito pudesse desenhar, ele desenha esse coração nessa cor preta, essa cor forte, marcada, bem delimitada por Maria nesse desenho, que conhecendo o contexto, a gente pode atribuir o significado dessa tristeza, dessa solidão, desse sentimento de isolamento, né? Dessa falta de preenchimento, dessa falta do que pulsa, do que traz vida, do que traz energia, que seria a cor vermelha, que normalmente é colocada nesse tipo de detalhe acrescentado ao desenho. É interessante a gente pensar no coração pelo seguinte, não existe nenhum outro órgão que foi externalizado nessa obra de arte, nesse desenho dessa criança, certo? O único elemento interno, orgânico, que esse paciente teve a necessidade de colocar, de projetar, foi o coração, né? Isso nos mostra que esse indivíduo ele desejava que a gente enxergasse, ele estava buscando um meio de fazer com que a gente enxergasse esse coração, certo? Então, é interessante a gente sempre atentar para esses detalhes que a gente não esperaria que estivesse no desenho, mas o sujeito colocou, como as asas e o coração. Esses detalhes que basicamente não fazem parte do arquétipo ideal de uma figura humana, eles devem ser identificados, eles devem ser observados com muita atenção, porque o conteúdo simbólico
por trás deles é de extremo valor, né? Então aqui a gente consegue retratar muito bem todo esse quadro, né? Outra parte muito interessante é o seguinte, olha as pernas desse desenho, né? O desenho foi cortado, não chega até os pés, mas a gente consegue perceber aqui que a gente tem pernas de novo rasuradas, né? Eu tenho traços fortes, esse indivíduo ele tentou fazer essas pernas várias vezes, mas não conseguiu fazer da forma como ele gostaria que saísse. Seria como se Maria estivesse tentando construir um ideal de seu corpo, mas esse ideal lhe escapa, esse ideal sempre sai de forma rasurada, de forma errada, de forma incorreta. E ela está nessa busca constante por tentar encontrar um novo significante para esse desenho, né? Aqui a gente percebe o seguinte, que, de novo, né, por ser uma criança que tem dificuldade de autoimagem, está sofrendo bullying devido à experiência social no meio escolar e também pelo seu padrão comportamental, né? Por ser uma criança que está acima do peso, provavelmente o seu corpo é alvo de extrema violência em vários ambientes, inclusive as pernas. Então, essas pernas já devem ter sido criticadas, ou o próprio sujeito a enxerga de um ponto de vista crítico e por isso é difícil externalizar. Então ele tenta corrigir, mas o conteúdo ele pulsa tanto no inconsciente do sujeito que ele rasura, que ele erra. Ele não consegue não externalizar a falha por trás da imagem, da autoimagem construída de suas pernas e de todo o seu corpo.